Faça um excelente dia, que Deus abençoe grandemente você no dia de hoje, sábado, dia 25, é isso mesmo? Dia 25. Já estamos bem no finalzinho desse livro de Provérbios e quanta coisa a gente tem aprendido com o Senhor de tudo aquilo que a gente tem lido. Oi, Ali, tudo bem? Bom dia para todos vocês que vão assistir depois, bom dia para você que está assistindo aí no YouTube. Obrigada por estar acompanhando o canal aí também. Oi, Ana, tudo bem? Então vamos com tudo nesse dia, sábado tão lindo, né? O sábado, segundo a tradição judaica, é o fechamento do ciclo semanal. Eles entendem a vida da gente por ciclos, né? E é muito similar isso, se a gente for ver, analisar as coisas que já passaram ali, a gente percebe que há um ciclo na vida da gente. Um ciclo ali de 7 dias, um ciclo de 21 dias, um ciclo de 7 anos, de 40 anos, né? É assim que eles creem. E a Bíblia fala muito nesses números. A Bíblia fala muito em 12, fala muito em 40. Segundo os estudiosos, cada um desses tempos tem um significado, né? Então a gente vai passar pelos altos, vai passar pelos baixos, mas quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, Ele nos ajuda em todas as circunstâncias que a gente passar. E a gente consegue ter clareza e sabedoria para tomar as melhores decisões, não entrar em roubada, né? Com Deus é muito mais fácil de viver, é muito mais fácil, sem falar dessa paz e da alegria que passa a fazer parte de nós, que a palavra diz que é um fruto do Espírito Santo que habita dentro de nós, né? Ele nos guia, nos direciona e nos encoraja a continuar todos os dias, a não olhar para as circunstâncias. Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar com vocês o Paráclito, o Consolador, o Espírito da Verdade. Então esse Consolador, quando você está angustiado por alguma coisa ruim que aconteceu, recorre a Ele. Você tem um Consolador dentro de você e Ele vai te mostrar quem você é, quem Deus é na tua vida, que aquela circunstância é muito menor do que o teu Deus e que não importa o problema, isso vai cooperar para o teu bem, porque Ele está te guiando em direção ao propósito. É lindo demais, né? Quando a gente anda com Deus, a gente descansa, como Davi escreveu tão lindamente nos Salmos, né? Deleita-te no Senhor, né? O deleitar é um descansar assim, jogado, né? Como se deitasse numa rede, colocar seus pés em cima de uma mesinha, ficar ali à vontade. Deleita-se no Senhor, descansa nele, né? E ele satisfará os desejos do seu coração. Davi escreveu isso. Cada coisa no tempo certo, porque Ele que efetua tanto querer como realizar. Paulo falou a respeito disso. Então esses sonhos que Ele colocou no teu coração veio de Deus, foi Ele mesmo que colocou, Ele mesmo vai te guiar, te dar condições para que você realize no tempo certo, para que aquilo seja verdadeiramente bênção sobre a sua vida. É como você entregar um carro, né? Eu gosto muito de acompanhar os vídeos do Pablo Marçal e ele diz ali que na casa dele ele tem 3 filhos, né? 3 ou 4, acho que 4 já. E ele diz que cada um deles tem um carro, cada um deles tem um carro, né? E ele já deu o carro para os filhos. Só que um tem 12 anos, o outro tem menos, a pequenininha tem menos de 2 anos, então elas são herdeiras, elas têm uma herança, eles têm uma herança. Mas eles ainda não tomam posse daquela herança, porque eles ainda não estão habilitados, preparados para isso. Eu vejo o nosso relacionamento com Deus da mesma forma. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está lá em Efésios 3, acho que é capítulo 1, acho que é o capítulo 1 mesmo, que ele diz, bendito Deus e Pai. Acho que é a hora que ele começa a saudação para o povo lá, para a igreja de Éfeso. E ele fala isso, que nos abençoou no passado. Então tudo aquilo que Deus conquistou, Jesus conquistou por nós naquela cruz, já é nossa herança. Nós temos uma herança em Jesus. Mas nós ainda somos crianças, né? A gente precisa crescer, se fortalecer, aprender para tomar posse da nossa bênção e que aquilo não vá ser um perigo nas nossas mãos, mas vai ser verdadeiramente abençoado, né?
Deus tem um tempo certo para cada coisa. Descansa, deleita-se nele, descansa. Ele está no controle de tudo e principalmente Ele te ama. Ele te ama. Se a gente tiver essa consciência plena do amor de Deus, o amor de Deus, Ele te ama, Ele existe. E Ele está aí com você. Ele está aí com você. E se você crê nisso, se você crê que Deus existe, que Ele está em todos os lugares, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente, em todos os lugares, todo poder, né? Todo conhecimento, converse com Ele, né? Converse com Ele. Ele está aí, converse com Ele, coloque diante dEle, verbalize, porque as nossas palavras são sementes. Verbalize para Deus aquilo que angustia o teu coração, coloque diante dEle, Ele vai curando o teu coração. Ao mesmo tempo que aquilo que Ele falar ao teu coração, a palavra dEle, declare isso em voz alta, declare que essa herança é tua, que essas bênçãos pertencem a você. Você está semeando, Visualize na tua mente aquilo que você quer ver. Fale daquilo que você quer ver, não das circunstâncias, né? 25, vamos lá. Nossa, tá... Ou o óculos tá sujo, ou... Ah, eu peguei o óculos errado. Esse daqui é um para longe, um para perto, tô desse jeito já. Mas nada de ser nada, a gente põe assim um pouquinho mais longe, fica tudo bem. Ai, a idade é uma coisa crítica, né? Vai acontecendo, a gente vai tendo que se adaptar. Toda assim na vida, né? A gente vai tendo que se adaptar. Então vamos lá, acho que fica melhor até sem ele, meu Deus. Então vamos lá. Esses são outro provérbio de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Então Salomão escrevia os textos de provérbio e os servos, os que trabalhavam para o rei, compilaram tudo isso nesse capítulo 25. Que interessante, né? Ezequias foi posterior ali a Salomão. Barulho estranho. A glória de Deus é ocultar essas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. É ocultar certas coisas. A glória de Deus é ocultar certas coisas e a glória dos reis é descobri-las. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração do rei é insondável. Viu que ele compilou todos os provérbios de Salomão que se referiam a ele, né? Sábio. Ezequias foi um rei que fez aquilo que era bom para o povo de Israel. Ele temia o Senhor, ele tinha um zelo pela palavra de Deus, ele tinha um zelo mesmo, um temor de Deus, tanto que ele tirou de dentro de Israel todos os templos, todos os altares que o rei anterior tinha feito, né? E fez o povo de novo cultuar o único Deus, fazer aquilo que é certo, seguir todos os rituais que a palavra dizia que eles tinham que fazer, porque naquela época eles faziam os sacrifícios, eles estabeleciam todas aquelas regras, aquelas coisas, por conta que Jesus não tinha vindo ainda, né? Então, ele era um rei bom, temente a Deus e buscava a sabedoria do Senhor. Imagine o rei falar assim, ó, vai lá, e o Salomão era o homem mais sábio que já existiu em toda a terra. Então, compile, pergunte pro povo, tudo que ele falar a respeito de reis, anota que eu quero ter comigo, né? Que lindo isso, você buscar aquilo que Deus derramou, né, na vida de pessoas, para edificar a sua própria vida. Hoje nós temos muitas condições de fazer isso de forma muito simples e rápida através da internet, né? Quantas pessoas a gente pode modelar, a gente pode se espelhar e tirar aquilo que é bom, tirar aquilo que é importante, né? Aquilo que você pode importar da outra pessoa e trazer para a sua vida. Esse é o significado dessa palavra, importante, né? Tem pessoas que elas são famosas, mas elas não são importantes, não tem nada que você possa aproveitar daquela vida ali, né? A gente precisa mensurar, medir e seguir os passos daqueles que conhecem a Jesus. Paulo falou assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha só que autoridade. Ele tinha tanta convicção de quem ele era em Deus, que ele falou assim, ó, podem me imitar, que vocês vão estar imitando a Jesus, porque eu sou imitador dele, né? E eu posso servir como exemplo para vocês, eu sou importante, pode importar da minha vida aquilo que você precisar, que vai funcionar, vai dar certo. Que nós possamos cada dia ser pessoas importantes
na vida de outras pessoas e abençoar a vida de outras pessoas. E tudo começa lá, na fonte, buscando da sabedoria de Deus e aplicando ela na nossa vida, tendo esse zelo de fazer um caderninho de anotações com aquilo que te chama a atenção, aquilo que é para você, aquilo que você precisa viver. Foi isso que o rei Ezequias fez. Então, vamos lá, no 4. Quando... Ah, meu Deus do céu, como é que a gente faz, Senhor, para ler essa letrinha minúscula dessa Bíblia? Daqui a pouco eu vou ter que pôr lá, colocar um... Você vai tendo que aumentar a distância do braço, né, para poder ler. Ai, meu Deus, vamos lá. Quando se retira a escória da prata, nesta... E se não tem condição, eu vou ter que ir lá buscar meu óculos. Vocês aguardam um instantinho, por gentileza? Vou ter que ir lá buscar meu óculos, senão eu vou ficar gaguejando aqui o provérbio inteiro. E é longo. Vou fazer mais uma tentativa. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem o material para o ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives. Tirar a impureza, né? Quando se tira aquilo que não serve da prata, tem um material puro para o ourives trabalhar, para ele fazer joias. E a mesma comparação ele diz, quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. As más companhias que corrompem os bons costumes, né? As pessoas que te levam a fazer coisas erradas. O filho de Salomão, que herdou uma parte do reino, ele se corrompeu porque ele seguiu conselhos de pessoas más. Ele foi no conselho dos amigos dele. Ele era jovem e ele foi lá se aconselhar com os anciãos da terra, com aquelas pessoas que tinham mais sabedoria. E eles deram uma instrução para ele. Só que ele, não contente com aquelas respostas, porque não estavam de acordo com o coração dele, com aquilo que ele queria fazer, ele foi se aconselhar com os jovens amigos dele, porque ele também era corrompido dentro dos bons costumes. E esses jovens deram uma instrução totalmente diferente para ele. E aquilo virou uma guerra, foi aonde dividiu os reinos, né? A tribo de Judá ficou sob o comando dele, e as outras 11 tribos migraram para outro lugar e estabeleceram outro rei. Ali dividiu-se o trono. E Deus ainda falou que o cetro jamais se afastaria da descendência de Davi. E Deus falou na palavra que ele só deixou uma tribo sob os cuidados da descendência de Salomão, para poder cumprir aquilo que ele tinha prometido lá para Davi. Porque era uma pessoa que já não temia mais o Senhor. Mas a gente tinha um pai que era sábio, mas não dava ouvidos a essa sabedoria. Aquele velho ditado nosso, santo de casa não faz milagre, né? Jesus falou, o profeta não tem honra na sua própria casa. É complicado isso. Só que a sabedoria, que Salomão, ele se perdeu durante um bom tempo da vida dele. Ele foi se encontrar de novo em Deus aos 80 anos, quando ele escreveu o livro de Eclesiastes. Então ele se perdeu no meio de toda aquela fama, aquela sabedoria, aquela mulherada, né? Que a palavra conta que ele tinha 500 concubinas e mais não sei quantas esposas lá, que somava 1000 pessoas dali rodeando ele, né? Então ele acabou se perdendo nessas vaidades da vida e deixou os filhos dele crescer sozinho, né? Sem um acompanhamento. E é o que deu no que deu, né? E ele, daí depois de velho, ele escreveu lá no livro de Eclesiastes dizendo que tudo era vaidade, né? Que correr atrás dessas coisas era como correr atrás do vento. Ele fala muito no livro de Eclesiastes. Então ele viu que tudo aquilo que ele viveu, a hora que ele olhou lá para trás, né? Que ele já não desfrutava daquelas coisas, ele falou assim, que toda aquela riqueza, toda aquela fama, toda aquela vaidade, aquela luxúria que ele viveu, não trouxe aquilo que ele estava encontrando naquele momento. Ele conseguiu comparar toda a vida que ele teve com a vida na presença de Deus e perceber que aquilo era melhor, né? Que aquilo era a verdadeira sabedoria, né? A verdadeira felicidade. E que a gente não precisa, né, chegar aos 80 anos para perceber isso, que é com Deus que a gente vai ter tudo aquilo que a gente precisa para ser feliz nessa terra. No 5, é a continuação, né, do 4.
No 6, não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, aqui está escrito errado mesmo, né? Do que ter que humilhá-lo diante de outra autoridade, né? Ele disse, não ocupe os melhores lugares sem que você seja convidado para estar ali, para que você não seja humilhado pedindo para se retirar daquele lugar, né? No 9, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação, né? Aquilo que você faz de errado, as pessoas marcam. Você fala, né? Deus perdoa, mas as pessoas nem sempre, né? Aquilo que reverbera da sua reputação vai ficar por muito tempo diante das coisas erradas que foram feitas, né? A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir, a correção, né? Como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro da confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. No 14, como nuvens e ventos sem chuvas é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência, veja que o rei, esses são os manuscritos ali que o rei mandou compilar, os provérbios que ele mandou compilar para ele. Pessoal, tudo aquilo que foi referente ao rei, marca para mim. Então ele, olha, como nuvens e ventos sem chuva, né? Aquela que só tem fumaça ali, só tem aquela aparência, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Então as nações, quando iam visitar os reis, uns aos outros, eles tinham aquela cultura de entregar presentes ao rei, né? Então provavelmente tinham povos ali que não tinham dado nada e ficavam se gabando das coisas que tinham dado, né? É sobre isso que está falando esse versículo. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade. E a língua meu Deus. E a língua branda quebra até os ossos. Depois você lê de novo, tá bom? Depois você pega o teu provérbio e lê direitinho, de cima e embaixo, né? Não assim, gaguejar. Com muita paciência pode-se converter a autoridade. E a língua branda quebra até os ossos. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite, né? O que está dizendo aqui? O doce da época ali, aquilo que era abundante e farto e prazeroso, era o mel. Só que está dizendo tudo aquilo que é bom também te deixa enjoado e te causa vômitos. Evitar os excessos, até mesmo na comida, né? Até mesmo na comida. A Bíblia fala muito a respeito da glutonaria. É um atentado contra o teu próprio corpo. As suas emoções, né? Quem come em excesso, come emoções. É o sentimento, é o prazer que ela está sentindo que precisa daquele alimento para substituir uma carência, uma falta, né? Então, tudo isso é curado quando a gente coloca diante do Senhor. Ele sonda os nossos corações, Ele traz a revelação do nosso entendimento, aquilo que nós precisamos para ser curados, e principalmente na comunhão uns com os outros, porque aquele dom que há em mim é diferente do dom que tem no outro, e Paulo fala assim que é na igreja, né, na assembleia, que se congregam todos os dons. Por isso Deus já criou a gente assim, para depender uns dos outros, para poder amar uns dos outros, estar entre irmãos, para que tudo vá bem na nossa casa, na nossa vida. É importante você ter comunhão com pessoas que compactuam da mesma fé, onde você possa confiar nela para falar aquilo que te incomoda e receber como da parte do Senhor as instruções e aquela palavra que vai abençoar a tua vida. E isso é muito importante. Isso é igreja, né? Não estamos falando de placas, nós estamos falando do corpo de Cristo funcionando. É lindo demais quando isso
funciona, né? Dessa forma. Acho que aqui, no 17, paramos. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita. É isso, tem uma referência. É a confiança no hipócrita e na hora da dificuldade. Você confiar em pessoas erradas, né? Como um dente estragado que te incomoda, que dói, ou um pé deslocado. Olha que semelhança que ele está colocando aqui, né? Assim, é isso que te causa dor. É como aquilo que te causa dor, a confiança em pessoas que têm hipocrisia, que são falsas, né? E na hora da dificuldade. Né? Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida, é cantar com o coração entristecido. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Essa palavra é muito interessante, que fala também de uma cultura do povo na época. Eles colocavam brasas sobre as cabeças em sinal de arrependimento. A Bíblia também fala em panos de saco e cinza, que eles faziam isso quando eles queriam se arrepender diante de Deus, né? Eles queriam mostrar para as pessoas que eles estavam arrependidos. Era como uma autopunição ali, para ele mostrar para ele mesmo que ele fez errado. Era um costume realmente da época. Então o que ele está dizendo ali? Que quando você faz o bem para uma pessoa que aos olhos dela ela não merece, né? E às vezes até aos teus próprios olhos, você coloca brasas vivas sobre a cabeça dela, ou seja, você leva ela ao arrependimento, leva ela a uma reflexão das coisas ruins que ela faz. Ela diz, puxa, eu tô sendo paga com bem por todo o mal que eu cometi. É assim quando você trata bem uma pessoa aí no teu trabalho que te trata mal. Continue tratando bem, ame essa pessoa, ore por ela, porque a palavra diz isso, Jesus nos instruiu. Ame os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Devolva com amor todo o mal que você recebe. E a palavra diz que você, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dela. Você vai levar ela a um estado de arrependimento, de reflexão sobre tudo aquilo que ela está fazendo. E isso causa transformação, né? No 23, como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Vamos ler de novo ali, né? Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Olha, anotou de novo. Ele falou assim, isso aí é pro rei, né? Provavelmente algum problema dentro da casa. Vamos anotar isso aqui pro rei. Né? Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Era o único meio de comunicação deles, né? Hoje a gente tem e-mail e WhatsApp, né? Tudo tão rápido. Naquela época eles viajavam dias e dias para levar uma mensagem. Então ele está dizendo, como uma água fresca para a garganta. Imagina numa região desértica, como eles viviam, né? E sedenta, né? É a boa notícia que chega de uma terra distante. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Olha só, a palavra fala assim, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Paulo falando a respeito do Espírito Santo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não foi Jesus que falou na provérbio, ele falou, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, a gente não tem que andar de cabeça baixa diante da iniquidade, diante da impiedade, porque maior é o que está em nós. O Espírito de Deus, a excelência, a sabedoria habita dentro de nós, e isso é muito maior do que a impiedade, é muito maior do que a injustiça, e nós temos que nos levantar com essa força, com aquela força que vem de Deus, né?
É isso que essa palavra está dizendo. No 27, comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra, né? Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Isso é muito interessante. Olha, como uma cidade com seus muros derrubados, qualquer um invade essa cidade. Isso também é um costume lá da região, fazer aquelas muralhas em volta das cidades para poder delimitar os terrenos, porque estava num período de conquista de terras. Qualquer um podia invadir e entrar e tomar posse daquilo. Então eles faziam uma proteção nas cidades. E ali está dizendo, é como uma cidade com um muro derrubado, assim é quem não sabe dominar-se, quem não tem o domínio próprio. É muito importante a gente ter o domínio sobre nós mesmos, e a gente consegue fazer isso quando a gente se conhece. E o Espírito Santo de Deus traz o nosso conhecimento, aquilo que nós somos, aquilo que está lá no íntimo do nosso coração, onde até a gente mesmo desconhece. E buscando em Deus, conhecendo a Deus, nós vamos nos conhecer cada vez mais e aprender com o Espírito Santo a ter esse domínio próprio. Inclusive é um fruto do Espírito, né? A paciência, a bondade, longanimidade, o amor, o domínio próprio. É um deles também, são 9, né? Que fala do fruto do Espírito. Então, a gente refrear a nossa língua é um domínio próprio. Quando você se conhece, sabe que você está entrando numa situação que vai te tirar do prumo, né? Já peça ao Senhor, Senhor, dá-me da tua paz, dá-me da sua sabedoria, me ajuda a passar por essa situação com mansidão. Não tome nenhuma decisão baseada nas emoções, baseada no calor da situação. Nós lemos isso nos capítulos anteriores. Aqui tem instrução para a gente viver bem em todas as circunstâncias e colher, consequentemente, coisas boas das nossas atitudes. É isso que é direcionamento de Deus para mim e para você. Que a gente possa crescer cada vez mais nessa graça e no conhecimento do Senhor. A palavra fala isso, né? Que é para a gente crescer na graça e no conhecimento. A graça, a presença de Deus, esse favor de Deus, né? E o conhecimento daquilo que Ele é, para que tudo vá bem na nossa vida. E esse é o desejo do coração e esse é o nosso desejo também, né? A gente quer viver em paz, não é assim? Então vamos buscar essa paz direto na fonte. Beijo grande para você, que Deus abençoe seu dia de sábado aí, lindo, né? E amanhã estamos aqui de novo no domingo, vamos continuar lendo aqui o capítulo 26 dessa jornada da sabedoria, onde a gente está buscando conhecer a Deus para que a gente viva melhor nessa terra e abençoe as pessoas que estão à nossa volta. Amém? Beijo, gente, até amanhã. Obrigada pela companhia.